1 Coríntios 13 e versículo 8, que diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. E quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas em um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, diga comigo, assim, permanecem. Agora estes três, diga comigo. Não, só digo o resto. A fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. É o amor. Irmãos, o amor é uma coisa muito mais profunda do que eu posso ficar horas e horas explicando o que é o amor aqui, mas ele é algo muito mais profundo do que qualquer explicação humana. Porque o amor é a identidade do Filho de Deus dentro de nós, que libera sobre todas as gerações, né? E o que nós precisamos entender, claro, que as nossas fraquezas, as nossas falhas, são resultados daquilo que a gente não amadureceu ainda. E é por isso que a gente vai falhar. E quando a gente falhar, a gente precisa entender: poxa, esse é o lugar que eu preciso ainda amadurecer. E era isso que Paulo estava falando. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Então Paulo, ele tinha a regra, mas ele não tinha o amor. Ele tinha toda a Torá, mas ele não tinha amor, porque ele não conseguia compreender o corpo de Cristo. Ele era doido com os irmãos que se reuniam como igreja. Então ele perseguia a igreja porque ele não conhecia a igreja. Então por isso que ele fala: olha, eu tinha letra, e na letra eu achava que estava fazendo certo, perseguir, prender e até participar de apedrejamento, que ele fala que ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele participou porque ele não compreendia a espiritualidade do corpo de Cristo. Ele não entendia a vida, e por isso ele perseguia, porque ele era um menino, ele só sabia a letra. Mas quando ele chegou à maturidade, ele deixou para trás as coisas de menino, ou seja, aquilo que não era completo nele, ele conhecia só uma parte da realidade. Ele tinha toda a Torá, mas ele só tinha uma parte de Deus. Ele não tinha o conhecimento da glória de Deus. Ele tinha o conhecimento da letra, mas não tinha o conhecimento da vida de Deus. E quando o completo veio sobre a sua vida, aquilo que era em parte ficou para trás. E aí já não era mais um menino apontando: ó, está errado, estão traindo a religião judaica, não, ele já nossa. Então muitas das vezes o julgamento que nós temos, eles são equivocados. Não é que nós somos errados, mas é que a nossa visão é equivocada. Nós levamos uma visão religiosa, talvez, vamos dizer assim, e a gente usa até a palavra para fundamentar a religiosidade, que era o que Paulo estava fazendo. Ele amava tanto a religião judaica dele, ele não fazia por mal. Foi por isso que Deus escolheu Paulo. Deus não escolheu Paulo porque Paulo era ruim, não. Deus escolheu Paulo porque Paulo era muito bom, e ele era muito sincero.
Paulo era sincero, mesmo fazendo errado, ele era sincero. Ele estava perseguindo a igreja, mas ele fazia com sinceridade, ele acreditava que aquilo estava agradando a Deus. E é por isso que o Senhor chama ele: vem cá, Paulo. Mas quem és tu? Eu sou quem você persegue. Mas vem cá, tem algo agora que você só conhece em parte, que agora eu vou revelar o todo. E eu vou falar uma coisa, e é por isso que ele fala em 1 Coríntios 13 inteiro sobre amor, e ele fala com clareza isso: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. E aí ele deixa bem claro: mas o maior destes é o amor. Porque, irmão, se nós não amarmos, nós não vamos ter esperança. Se nós não amarmos loucamente a Deus, não amarmos loucamente a sua palavra, loucamente o seu reino e os seus princípios, nós não vamos ter esperança da sua vida em nós, e nem teremos fé para mudar algo. Então o que o Senhor quer de nós? Que nós vivamos essa fé não fingida. E a fé não fingida, ela passa quando nós nos permitimos nos encontrar com o próprio Senhor. Então nós temos que desejar cair do cavalo como Paulo caiu, irmãos. Nós devemos desejar ter um encontro com Cristo de fato, como o Paulo teve, porque esse encontro vai revelar para nós aquilo que ainda é em parte dentro de nós, todos nós, a minha pessoa. Então nós como igreja, por que nós reunimos como igreja? Porque nós estamos buscando a maturidade no Senhor. E o que é a maturidade? Tirar tudo aquilo que ainda é em parte. Nós queremos ser inteiro. Então tudo que nós estamos vendo, irmãos, olha, muitos irmãos estão falando: pastor, quantos escândalos está na igreja? Eu falei: irmão, tudo isso ainda é imaturidade da igreja. Tudo isso é porque a igreja não chegou ao estado maduro. E aí quando é a imaturidade, né? Pastor, o senhor... Não, é verdade, pecado é pecado, está tudo errado, não está nada certo. Mas é por quê? Por que está dessa forma? Porque está em maturidade ainda. Aí você fala: pastor, mas como é que então que a gente caminha para um lugar e deixa as coisas de menino? Porque todos esses escândalos que nós estamos vendo, o que é? São coisas de meninos. A maioria está defendendo a si, está defendendo a sua posição, está defendendo o seu nome, né? Agora, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos avançar, porque o que é em parte não é suficiente. Nós precisamos buscar o todo, Cristo. E o nosso alimento para a maturidade, a igreja ela precisa ter um alimento para a maturidade, né? Uma boa dieta. E a dieta da igreja, ela é Cristo. É Cristo. Não tem outra dieta. Cristo é a dieta fundamental para que nós possamos avançar e amadurecer. Às vezes a gente pode buscar até uma palavra bonita, mas ela não vai deixar de ser apenas uma palavra bonita, porque a palavra bonita, ela não edifica o filho. A única palavra que edifica o filho é Cristo. Então nós precisamos discernir, irmãos. Às vezes nós podemos buscar coisas legais que afagam a nossa alma, mas elas não edificam o filho, não nos leva à maturidade. Então o que você precisa entender? Que o ambiente que nós frequentamos, ele não precisa ser um ambiente sofisticado, ele não precisa ser um ambiente que uma palavra sofisticada, ele não precisa ser um ambiente onde, né, as estruturas chamam mais que atenção. Não estou falando contra isso, porque se nós tivermos condição, nós vamos ter. Amém? Entenda como eu ministro, porque se Deus nos der condição, nós vamos ter. Mas isso não é o principal, isso não é o alimento. O alimento é Cristo. Então, como que eu sei que a palavra que eu recebo, ou o ambiente que eu frequento, tem Cristo?
pela pureza do ambiente. Não é pela perfeição. Paulo estava buscando o quê? Fazer aquilo porque ele, na sua pureza, pastor, na sua pureza, ele achava que estava servindo ao Senhor. Então o Senhor conhecia o coração de Paulo. Falava: vem cá, Paulo, mesmo está fazendo muita coisa errada, mas aí eu encontro. Mas quando que Paulo deixou de fazer as suas barberagens, vamos dizer assim? Irmãos, Paulo participou de assassinato. Paulo participou de calúnias, acusando, prendendo pessoas. Prende esse crente aí, ó. Esse crente está atrapalhando a nossa religião judaica. Prende esse crente aí. Mas no seu coração, ele não fazia por interesse pessoal. Ele não fazia isso por vanglória. Ele fazia por sinceridade. Pastor, então, eu posso errar? Não, irmão, não é que a gente pode errar. Nós temos que desejar maturidade. E isso aconteceu com Paulo. Então nós desejamos desejar isso. E só existe um caminho: eu preciso comer de Cristo. O nosso alimento precisa ser Cristo. E o alimento de Cristo, ele não vem com uma palavra teológica, ele vem com uma palavra de vida. Só pode liberar Cristo quem de fato come dele. Só pode liberar Cristo quem de fato já experimentou a cruz. Só um ambiente experimentado na cruz, nós saberemos que a mesa que tem nesse ambiente é Cristo. Nós podemos frequentar ambientes que as mesas são bonitas, mesas postas, tenham variedades, mas não é Cristo. E você pode frequentar ambiente que a palavra pode ser simples, pode não ter uma profundidade como você tanto deseja, mas ela é pura. E só uma palavra pura tem poder de transformar a nossa vida. Só o Evangelho de Cristo, só o alimento verdadeiro tem poder para fortificar a nossa família, a nossa casa e a nossa vida. Porque o Evangelho fala-se de um trabalhar de Deus em nós primeiro que nos fortalece. Irmãos, e não existe um Evangelho que não transforme o homem. Não existe o Evangelho que não transforma o homem. Pastor, mas o que está acontecendo? Porque ainda não conheceram o Evangelho, não estão se alimentando de Cristo, estão se alimentando das distrações do mundo gospel. O mundo gospel tem muitas distrações. Irmãos, eu fico olhando como que nós como igreja fazemos para atrair pessoas, e nós devemos incluir nisso. Como que a gente precisa de um mega evento para reunir pessoas? Nós precisamos de um mega evento. Irmãos, as pessoas vão se enfadar disso, não vão se reunir mais para o mega evento, e esse povo vai entrar. Escrevam isso é profético que eu estou falando. A igreja de hoje, ela está mal acostumada, e é o mesmo caminho que a igreja americana entrou, precisando fazer megas eventos para reunir pessoas. Os cultos das igrejas americanas, elas se tornaram megas estruturas, megas eventos. Você entra como se você estivesse participando de um mega evento mesmo. E você entra, senta, você não sabe nem quem está ao teu lado. Você não sabe nem o que está acontecendo na vida. Você participa de tudo aquilo que é visual que tem. Você se encanta. E é bonito. Claro que é bonito. Tudo que é com muita excelência é bonito, eu gosto também. Mas isso não é suficiente. O que é suficiente é Cristo. Imagine só quando as pessoas falam assim: não, se eu quero assistir um mega evento, eu pago ali também. Vai ter um show ali no estádio ali que vai ter um mega evento. E as pessoas não tiverem discernimento mais do que é Cristo e o que é evento. Na nação americana, isso tem acontecido numa aceleração muito grande, irmãos.
E aí o que acontece? Pessoas que são frequentadores de igreja, não porque querem participar do corpo de Cristo, mas sim porque querem participar religiosamente do meu culto de domingo. Então ela escolhe um culto que agrada a ela. Então ela vai ter que escolher uma estrutura que agrada a ela. Ela já não entendeu mais o que é ser família de Deus. Ela já não entendeu mais o que é ser corpo de Cristo. Ela já não entendeu mais o que é participar de uma edificação coletiva daquilo que Deus está fazendo no ambiente, porque ela não vai mais para adorar, ela vai para saciar a sua vontade. Olha que perigo, que engano. E o engano ele vem disfarçado de verdade. Olha o engano que as pessoas estão tomando. Então nós precisamos atentar para isso, porque o Senhor gosta de coisas boas, o Senhor gosta de excelência, o Senhor gosta de tudo isso, mas o nosso coração não pode inverter para o evento em relação àquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Então o Senhor falava comigo esses dias. A única coisa que nós precisamos para comer de Cristo são 3 pilares: um ambiente puro, um ambiente de paternidade, um pai e uma aliança. Um ambiente, um pai e uma aliança. Um ambiente de corpo de Cristo puro, um ambiente de paternidade de verdade. Um pai que não tem interesse pessoal, que o único compromisso dele é te levar a Cristo e não a ele. São poucos. Um pai espiritual que tem interesse de fato, de conectar as pessoas a Cristo e vê-las amadurecendo, crescendo. E a aliança. A aliança fala aqui de 2 pessoas, do filho com o pai. Fala de disposição. Fala de um filho que precisa estar disposto a caminhar nessa aliança para que o ambiente possa proporcionar, para que a direção de um pai possa ativar, e a rendição de um filho à aliança possa dar destino. Sabe, irmãos, e para mim ter isso, eu preciso ter 2 coisas principais que vivem nesses 3 pilares. Diga comigo: vida em corpo. Isso é fundamental, porque quando eu estou e me esforço para viver em corpo, eu participo de tudo aquilo que Deus está fazendo na igreja, de fato. E tudo que Deus está fazendo em mim também, porque Deus está fazendo em nós, porque nós somos um só corpo. Se a irmã Rita é abençoada, eu também estou sendo abençoado. Por quê? Porque nós somos um só corpo. E nós precisamos discernir o corpo e viver na pureza que esse corpo libera. Discernir, que Paulo fala, não dá tempo de entrar, mas depois você anota e lê o capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23 e diante já dá. Que Paulo fala assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Ele não está falando de fraco porque trabalhou o dia inteiro enchendo uma laje e ficou fraco de cansado. Ele não está falando de doente porque pegou uma gripe. Ele está falando espiritualmente: há muitos fracos e doentes. Ele está falando de uma fraqueza que te impede de caminhar, de uma fraqueza que te traz desânimo, que aí você deixa de priorizar aquilo que é o corpo e começa: hoje eu não vou não, sabe, essas questões. E de doenças são no quesito espiritual, e as doenças no quesito espiritual, elas vêm carregadas também de doenças naturais, que são muito na onde? Na nossa mente, na nossa saúde emocional.
Irmãos, as trevas, ela é esperta. Ela é esperta. As trevas é esperta. Quando ela vê que a gente não está bem da nossa saúde emocional, isso é com todos. Eu sou cuidado, por isso que eu tenho um pai. Eu também já tive crises aqui, graves. A crise que passa comigo, crises, de onde que vem? Na nossa mente. E aí é o momento em que as trevas mais bombardeia. As trevas, ela é covarde. Ela é covarde. Ela nos bombardeia no nosso momento de mais debilidade. E quanto mais precioso, grava isso, irmão, quanto mais precioso nós somos para o Senhor, mais bombardeio nós vamos receber. Então, se você está tendo muito bombardeio na sua mente, setas, saiba que você é muito precioso para o Senhor. Então o adversário, ele aumenta os bombardeios contra você. Só que nós precisamos fazer o quê? Saber discernir em Deus e falar assim: ei, isso não é de Deus não. Tudo que quer me levar para fora do ambiente da vida de Deus, eu rejeito. Pensamentos, setas. E às vezes Satanás, ele usa até pessoas, porque ele tem os seus agentes, para liberar palavras que te ferem, para liberar palavras que afetam, que só você sabe que não está legal, e aquela pessoa fala e ela nem sabe. Ela fala: como é que sabe? Foi um dardo. Você não pode pegar esse dardo, irmão. Por isso que a palavra fala para nós que nós temos que ter o capacete da salvação, que é ele que nos preserva dos dardos na cabeça. É o capacete da salvação que nos preserva de receber dardos malignos. Por isso que ele fala da couraça da justiça, que preserva o nosso coração, para não receber nada no nosso coração, porque se o nosso coração não amar, é impossível a gente valorizar. O que a gente estava conversando com a Cris, assim, não tem como eu não amar esse ambiente que nós vivemos, porque o coração ama o que nós estamos vivendo. Então nós precisamos estar protegidos. Eu falando aqui de couraça e todos os detalhes, mas vamos falar da mente, né? E as trevas atacam mais na nossa mente. Teve tempos, irmãos, de eu querer largar tudo. Falando para vocês aqui, largar tudo. Aí vocês viram o pastor pregando aqui, pulando, mas minha vontade era de sumir. Não quero fazer nada, Senhor. Eu quero sumir. E nesses dias são os dias que a gente mais passa provação, porque nós tivemos uma escolha no Senhor de renunciar à nossa vida profissional e servir no corpo. Quando a gente passa os períodos de ataque, são os períodos que mais a gente recebe propostas para voltar, né? E são propostas. Aí, se você não guardar os pensamentos, aí as trevas vai e usa alguém para falar algo que fere o teu coração. Aí você fala: eu vou largar mesmo. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe qual que é a minha formação, ninguém sabe o quanto que eu dedico em amor, não sabe quanto que eu abri mão da minha vida financeira, que eu abri mão dos meus ganhos pessoais para poder cuidar de pessoas. Ainda tem que ouvir, né? Mas aí você tem que discernir: poxa, não é a pessoa, é as trevas querendo atacar. E isso pode estar acontecendo com você. E as trevas sempre vai querer usar o teu passado contra você. Meu irmão, toda vez que o teu passado for levantado contra você, não é o Espírito Santo, porque o teu passado já ficou lá na cruz. O Senhor já remiu você lá na cruz. Quando você levantou as mãos, acabou os problemas do teu passado com Deus. Não deixa o teu passado ser levantado contra você, porque quando você se rendeu ao Senhor, o teu passado acabou. Então fique em paz. Fique em paz. Mas saiba que não é o Senhor. Então se você sabe que não é o Senhor, não dê ligança, como diz o outro, não dê ligança para isso. Nós temos que saber o que a gente escolhe, né? Os mineiros que falam: não dê ligança. Lá no sul de Minas falam muito: não dê ligança para isso. O pessoal de Piranguinha aí sabe, Piranguçu, não dê ligança. E é real. Porque se a gente dá ligança, aquilo vai descendo na nossa mente. Daqui a pouco ele vai para onde? Para o nosso coração.
E isso é só uma estratégia do nosso inimigo. Ele não para de trabalhar, não. Mas nós estamos protegidos com o ambiente em corpo. Glória a Deus. Um ambiente em corpo. Então, quando eu discerno que é o corpo de Cristo e vivo nessa pureza, eu me torno o quê? Fortalecido e sadio espiritualmente. Pode ver, quando você está meio fraquinho, quando você está com alguns problemas, dá uma observada na tua frequência, não é? Ninguém é obrigado a estar aqui de segunda a segunda na igreja, não, viu, irmão? Entenda isso que eu estou falando para vocês. Mas dá uma. Ninguém é o pastor Kleber que está aqui de segunda a segunda, não, né? Mas dá uma olhada na frequência sua quando você está, não é? Porque é natural, você começa a ficar vulnerável. Porque você deixa de participar daquilo que Deus está edificando coletivamente, e aí você já não vai recebendo alimento de Cristo. Se você ficar uma semana sem comer, acho que uma semana dá para ficar sem comer, né? Dá. Bebendo água dá para ficar uma semana. Como é que você fica nesse final dessa uma semana? Consegue nem andar direito, né? Esses dias eu fiquei sem comer um pouquinho, fui pegar um negócio, comecei a tremer toda, né? A Carol ficou umas horas sem comer, até desmaiou, né, Carol? Umas horinhas sem comer. Ficou fraco, ficou o dia inteiro sem comer. Por quê? Porque é natural isso, então a gente não pode ficar fora desse ambiente. E o segundo é o ambiente da paternidade, né? Quando nós somos cuidados por alguém que vive em pureza, irmãos, nós vamos amadurecer. Se nós desejarmos, nós vamos amadurecer. Eu amadureci e tem muita coisa para me amadurecer ainda, mas quando eu sentei com o apóstolo Cristiano pela primeira vez e falei para ele assim: eu e a Cris junto, nós precisamos de um pai, nós amamos a Deus, nós somos doidos por Jesus, nós amamos o reino, nós queremos tudo isso, mas nós precisamos primeiramente de um pai, porque nós precisamos ser cuidados, a gente nem sabe o que é isso. Irmão, foi duro ser cuidado, a gente não sabia que era ser cuidado. Foi, mas foi muito bom, porque nós amadurecemos. E quando eu olho para 8 anos para trás, 7 anos para trás, eu falo: nossa, eu prefiro agora. Prefiro agora. Por quê? Porque é um pai que cuidou sem interesse, não cuidou para ele. Um pai que sempre cuidou empurrando para Cristo. Todas as vezes que eu sentava com ele, falava: não dá, não dá. Eu falei: que não dá, cara? Você não sabe quem que... Olha para quem você é. As trevas não querem que você enxergue quem você é no Espírito. E o maior trabalho das trevas é para que você não enxergue quem você é. Irmãos, todos nós, sem exceção, todos nós que estamos aqui, quem está assistindo pelo YouTube, nós que estamos aqui, quem está assistindo pelo YouTube, e quem ouvir essa palavra, saiba, você é potência na mão de Deus. E as trevas sabem disso, e por isso que ela trabalha de tudo para que você não seja essa potência. Ela quer esconder de você quem você é. As trevas trabalham para esconder de você quem você é. Então nós precisamos de um ambiente assim. Porque um pai, o processo de paternidade, o que é o processo de paternidade? Vamos pegar a paternidade natural para você entender, né? Quando você tem o seu filho, você forma o seu filho em todas as áreas, certo? Para que ele se torne uma pessoa madura, no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente de formação escolar, na sua profissão, no ambiente profissional. Você quer que seu filho seja um cidadão maduro em todas as áreas, né? Então o pai, ele forma isso. Então quando você corrige seu filho, quando você dá direção para o seu filho natural, você corrige ele porque você não gosta dele ou porque você ama ele e quer ver o bem dele? Quando você precisa dar umas palmadinhas, você dá por quê? Porque você ama. E é certo que só apanha quem é quem? Só criança, né? Só criança que apanha. O adolescente, ele já é mais conversa. Em vez em quando ele passa por... O que você faz com o filho adolescente? Você tira algumas coisas dele, ó, isso você vai fazer isso, você vai fazer isso. E agora o adulto, né? Quem tem filho adulto aqui sabe, você conversa.
E na conversa, o filho reconhece, porque ele é maduro, ele reconhece. Ele fala, você está certo. E a mesma, agora traga isso para o ambiente do reino de Deus. Traga isso para o ambiente da família. O que é esse processo de amadurecimento? O processo de amadurecimento é um processo que um pai adota um filho para te fazer maduro espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Todas as áreas. Mas um adulto espiritual, um homem espiritual em todas as suas áreas. Para isso você precisa daqueles 3 pilares que eu te falei: um ambiente de corpo, um ambiente de paternidade e um pai. Aliás, uma aliança com um pai. E a aliança, ela requer de você e de mim compromisso em caminhar, em aprender, em sujeitar, em obedecer, sabendo que você vai avançar poderosamente. Um pai não trata nenhum filho como um rebanho. Um pai, ele sabe o coração de cada filho. Um pai não trata como rebanho. Tem muitas pessoas que desejam ser rebanhistas, ou seja, põe um monte de gente dentro do seu cercado. Mas um pai não, um pai ele quer cuidar dos filhos, ele precisa tocar nos filhos. Então o pai, se ele tiver um ambiente com muita gente, glória a Deus. Se tiver um ambiente com 10 pessoas, ele vai cuidar da mesma forma, né? O maior exemplo de um pai é a aljava, não é? O que Salmo 124 fala? Que um filho é o quê? Uma flecha na mão do valente. A flecha sai da onde? Da aljava. A aljava cabe 1 milhão de flechas? Então ambientes que são muito grandes, com muitas pessoas, eles têm sérios desafios, não é que não podem, sérios desafios, para que cada pessoa consiga receber a impartição de um pai. Isso deve acontecer? Pode acontecer, mas para isso tem que estar um alinhamento muito forte entre o pai que ministra e todos os filhos apostólicos, porque aí os irmãos mais velhos vão ajudando a cuidar dos irmãos mais novos com o mesmo coração do pai. Então nós que vivemos nessa casa, nós temos um privilégio, irmãos. Imagina, você tem um privilégio de desfrutar disso. Todos nós podemos tocar um no outro. Então veja isso. Você não está numa multidão de 1 milhão. Você pode desfrutar. E o Senhor está te levando para esse lugar hoje, que é um lugar que Deus está posicionando toda a igreja, de emancipação. O que é emancipação? Um filho maduro que vai trabalhar junto com o pai, cuidando dos negócios do pai. No reino, o que nós fazemos? Cuidando das pessoas que o pai vai nos enviando, com o mesmo coração do pai, com a mesma pureza, com o mesmo princípio. E aí sim o ambiente de paternidade pode se estabelecer, porque um filho maduro está ajudando os mais novos, se conectando. E sabe, e a gente precisa tomar cuidado com o sistema do mundo, irmãos. Sabe, quando Roma começou a dominar o mundo, eu preciso explicar isso para você entender. Antes, todos os impérios que existiam, o Império Babilônico, o Império Assírio, os Medos, os Persas, etc. O que eles faziam? Se você for ler na Bíblia, você já vai conhecer. Eles viviam guerreando para aumentar o seu território. E como que eles faziam? Eles saíam da sua nação, iam até outra nação, guerreavam contra aquela nação, e aquela nação perdia. E o que eles faziam? Eles entravam naquela nação, pegavam o rei daquela nação, se o rei não quisesse, eles matavam o rei. Se o rei sujeitasse, ele pegava o rei, pegava os príncipes, pegava todos os intelectuais daquela nação, todos os homens inteligentes, e levavam para dentro dos seus impérios. A Babilônia fez isso. Vê a história de Daniel na Babilônia, não foi isso? E isso era
rotineiro. Só que quando chegou o Império Romano, entenda isso, todas as nações levavam as pessoas para a sua nação como escravas e como servos da sua nação. O Império Romano teve uma outra sacada diferente. Nós não vamos fazer isso não. Império Romano, grava esse nome, Império Romano. E ele falou, nós não vamos fazer isso. O que eles fizeram? Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos guerrear, vencer eles, mas não vamos pegar eles e trazer para dentro de Roma. Nós vamos pegar os mais inteligentes de Roma, os príncipes de Roma, os intelectuais de Roma, os músicos de Roma, os atores de Roma, todo mundo que tinha cultura de Roma na mão, e vamos levar para morar dentro dessa nação. E assim a gente faz essa nação se tornar uma nação romana a partir de uma revolução cultural. Alguns já estão pegando aí. Revolução cultural. E Roma fez isso por muito tempo. Quando Jesus vem como o Messias, ele pega exatamente esse tempo que os judeus estavam pé da vida com os romanos, porque os romanos entravam na nação, começavam a dominar tudo, colocavam imposto, e todo mundo tinha que pagar. Os judeus não estavam aguentando mais pagar imposto, né? E aí os judeus olhavam para quem? Para a religião, para os fariseus e saduceus, e de lá não via resposta, né? No The Chosen tem até uma frase interessante lá de um pastor que está no campo, é um dos primeiros episódios do The Chosen. Eu estou falando sempre que eu estou assistindo de novo, aí eu lembrei isso. Nos primeiros episódios do The Chosen, tem uns pastores lá no campo, eles falam assim: os fariseus é um povo muito estranho. Eles mesmo fazem os testamentos, eles redigem os testamentos e colocam eles como herdeiros do próprio testamento. Ou seja, a religião, ela só nos ensina a fazer coisas para nós. Então os fariseus, que eram os líderes religiosos do partido dos religiosos daquela época, eles estavam nem aí se o povo estava pagando, estava sofrendo ou não, porque tudo que eles estavam fazendo era voltado para si e não para o povo. Então Jesus vem nesse cenário. Aí o povo fala assim: chegou o Messias vai levantar com uma espadona agora, vai levantar um grande exército, vai derrubar Roma, vai matar o rei de Roma, vai destruir tudo, e nós seremos um grande império judaico. Aí Jesus fala para eles: não, vocês estão enganados, o meu reino não é deste mundo, vocês estão esperando outra coisa, vocês estão totalmente enganados com a expectativa de vocês. E aí eles rejeitam Jesus e continuam debaixo da opressão romana, na sua terra, mas oprimido por uma cultura, por um sistema que não era o sistema de Deus. Até aí tudo bem. Só que chega no século III, no ano 300, um imperador romano falou assim: cara, não adianta a gente perseguir esses crentes não, faz 300 anos que a gente está perseguindo essa igreja, e esses caras, quanto mais a gente persegue, mais eles crescem. Quanto mais a gente põe para morrer na arena, nos leões, morre 10 aqui, morre uma família lá comida pelos leões, e lá em cima quem está assistindo se converte só de assistir, porque as pessoas assim: cara, se esse povo morre por esse Deus, é esse Deus que nós queremos. E aí um rei doido, do imperador romano, falou assim: cara, nós precisamos fazer o contrário. Qual era a tática de Roma? Ela entra numa terra e dissemina a sua cultura, e agora eles precisavam entrar num povo, porque o povo cristão estava se alastrando como o reino de Deus sobre todo mundo. Sobre todo mundo. E esse imperador fala: agora a gente precisa. E ele faz o quê? A partir de hoje, todo mundo vai ser cristão.
E aí ele pega e coloca na sua bandeira de guerra a cruz, e fala que todo mundo vai ter que ser cristão. Só que todo mundo vivia sobre a cultura grego-romana, pagãos, cheios de misticismos e cheios de dogmas. E aí quando ele obriga todo mundo a ser cristão, porque ele fala assim, ó, se nós todos formos cristãos, nós vamos guerrear em nome de Deus. E era isso que acontecia, todas as guerras, eles iam com a bandeira na frente, em nome de Deus e em nome de Cristo. Só que, irmãos, foi mais uma armadilha de Roma. Ela só estava fazendo a mesma coisa que ela fazia nas nações, ela estava fazendo isso com o Evangelho. Ela estava entrando dentro do Evangelho para pulverizar uma cultura pagã dentro do Evangelho. E se eu gosto muito de filme medieval. Se você for assistir os filmes medievais antes de Cristo, você vai ver como que os reis se moviam no paganismo. Os sacerdotes, as formas, eles adoravam vários deuses. E eles se moviam. E os mesmos rituais do paganismo foi adaptado para o cristianismo. E por séculos viveu assim. Então o rei de Roma criou uma religião, criou uma igreja, criou um bispo que tomava conta de tudo. E devagarzinho os costumes gregos e romanos foram entrando dentro. Aí começou a vir os santos, as imagens e etc, etc. Eu não queria entrar nessa questão. Mas nós precisamos entender que as trevas sempre têm a sua maneira de destruir a verdade. Muitos acharam que era um avivamento, pastor Ronaldo, que estava acontecendo. Agora é um grande avivamento. O rei se converteu. Todo mundo vai ser cristão. Todas as nações que foram colonizadas por Roma vai ser cristão. Isso se tornou, foi fato. O cristianismo se tornou. Só que muitos que nem eram cristãos, muitos que nem eram verdadeiros, muitos que nem tinham aceitado a Jesus, se intitulavam cristão e continuavam fazendo suas práticas pagãs, porque agora ele não queria ser inimigo do rei. Então nós precisamos combater esse pensamento grego-romano que entrou na igreja. E esse pensamento grego-romano, ele não nos leva a desfrutar de um ambiente de corpo verdadeiro, irmão. Ele nos leva, por isso que a gente foi treinado, né? Quando a gente errava, ia lá no sacerdote, falava, eu fiz isso, eu atirei pedra na janela da vizinha. Ele falava assim, ora, trem Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, né? Você era treinado em fazer coisas para redimir, porque esse sistema veio lá do sistema romano, do grego romano. Então nós precisamos combater todo pensamento que não entende o que é o corpo de Cristo de fato, que começa a venerar paredes e estruturas, e não o ambiente da comunhão verdadeira. Por muitos anos, nós entrávamos na igreja e nós não entendíamos o que era ministrado, porque os cultos eram ministrados em uma língua que você não entendia, que eu não entendia. Mas a gente me venerava a pilastra, o banco, os ouros, as imagens, e estava tudo bem. Eu fui lá e está tudo bem, mas você não cultuava, você não entendia o poder da comunhão, e por muitos anos, e isso vem se arrastando. Vocês entendem por que eu tive que fazer mostrar para vocês como que Roma colonizou? E nós precisamos entender que quem colonizou o cristianismo foi Roma. O cristianismo foi sequestrado por Roma, foi colonizado. Então quando vem Lutero, e antes de Lutero veio outros reformadores que morreram e não aguentaram a pressão, Lutero, ele só começou algo que a igreja precisa continuar, irmãos. Tem muita gente que fala, nossa, Lutero reformou. Ele não reformou, ele só deu o start. Senão a gente vai ficar lá ainda naquele lugar. Então a igreja todo dia, enquanto nós não entendemos o que é de fato o corpo de Cristo, nós vamos ficar atrelados às estruturas
e esquecendo o que é o corpo de Cristo. E agora, qual é o ambiente do corpo de Cristo? É o ambiente que me leva a ser maduro no Senhor. É o ambiente que me amadurece espiritualmente, familiar, profissionalmente, como pessoa, como homem, como marido, como filho. Senão não há proposta em ter a igreja. Não existe proposta em ter a igreja só para a gente encher a igreja com 20 mil pessoas. E se essas pessoas não mudarem quem elas são de fato, irmãos, se nós não nos tornarmos homens melhores, eu sou cheio de falha, mas eu creio que aquilo que eu estou semeando, meus filhos serão melhores do que eu. É esse fato, é geracionalmente. Então nós precisamos entender e não ficarmos presos num sistema. Quando Paulo fala em Romanos, ele está falando para a igreja de Roma: olha, meus irmãos, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento. Tudo nesse mundo é sequestrado, o visível é sequestrado. Agora, o que Deus quer, qual é o desenho de Deus para a igreja? A sua família. A igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo, é a maior representatividade viva de Cristo na terra, e é por isso que nós devemos amadurecer, porque quando nós amadurecemos, irmãos, se nós preocuparmos em ter Cristo como alimento, Cristo como alimento, Cristo como alimento, deixa para lá os escândalos, deixa para lá as badernas, deixa para lá, porque uma igreja madura não tem isso. Então eu preciso amar esse ambiente, e se eu amar esse ambiente eu vou crescer, sabe? E nós precisamos nos esforçar para amar todos amamos, mas nós precisamos nos esforçar para corresponder com tudo isso. Nós temos um livro aqui na casa, acabou, mas nós vamos trazer, que chama assim Aspectos Práticos do Novo Pacto, do apóstolo Lucas Marques. Tem? Esse livro, ele fala o poder do corpo de Cristo. Ele fala que o corpo de Cristo é tão poderoso, que ele fala que quando nós nos reunimos em corpo, há um poder gigantesco. E quando nós amamos isso, vai muito além de uma amizade. Eu posso ser amigo do Jadras, conheço o Jadras pelo menos há uns 10 anos, 13 anos, ai, que benção, isso que é a amizade verdadeira que ele lembrou. 13 anos, mas a minha amizade não é maior do que a comunhão no Espírito. Vocês conseguem compreender isso? A comunhão no Espírito tem que ser muito maior do que a minha amizade, de reconhecer o que ele porta e ele reconhecer o que eu porto, de ele submeter a graça que eu porto de cuidado sobre a vida dele, de não deixar que a minha amizade com ele interfira no cuidado espiritual sobre a vida dele. E as trevas mudou isso, irmãos, e ficou por muito tempo. Por isso que nós estamos nessa reforma, e parece que, porque é uma reforma, e toda reforma ela é difícil. A igreja continua reformando há 500 anos. Tem muita coisa que ficou no seio da igreja que não é da igreja, muita coisa que veio para a igreja que é grego-romano. E é isso que nós precisamos nos desmistificar, irmãos. E eu falo para você com toda clareza: as trevas sabem o poder que tem quando nós reunimos em corpo, e por isso que toda vez que nós vamos reunir em corpo, aparece tanta coisa para que você não esteja reunido. Não precisa responder para mim, mas é ou não é? Porque comigo também acontece. Não sou, no dia que eu vou para o culto, aparece tanta coisa. Aparece até familiar que eu não vejo há não sei quantos anos, aparece na minha casa. Mas eu sou doido, né, irmãos? Eu sou doido. Eu já falo para eles: cara, que bom que você veio, cara. Quero apresentar para você a igreja que eu estou pastoreando, os irmãos que são bênçãos. Eu quero apresentar para você. Vamos comigo. Ou eles vêm, ou eles vão embora. Mas eu não deixo de os recebê-los. Eu os recebo com uma maior alegria. E eu falo para você: irmão, a maior oportunidade que você vê hoje, você vai estar comigo hoje, você vai ver o povo que a gente frequenta. É muito bom demais estar lá, é gostoso. Então nós vamos ordenando algumas coisas. Então não deixe nada tirar você desse ambiente da comunhão, porque é esse ambiente que está amadurecendo você.
É esse ambiente que está levando você a uma nova medida em Cristo. E as trevas sabem disso. E o que elas fazem? Elas sabem do poder que a igreja tem quando se reúne. As trevas sabem o poder que o corpo de Cristo pode promover em você, e de te amadurecer, te fortalecer, te fazer avançar. E ela vai sempre atacar a tua comunhão com o corpo de Cristo, e vai atacar os seus pensamentos sobre aquele que cuida do seu coração e da sua vida, porque ela sabe que o corpo de Cristo e um pai espiritual de fato, alinhado a Deus, sem nenhum interesse, pode mudar a sua história. Pode não, muda a sua história. Então ela vai sempre atacar para que você não viva um ambiente corpo e que você não seja cuidado, com pensamentos que te fazem viver fora dessa realidade. Irmãos, eu não quero esticar mais, mas em Judas escreve no versículo 20 assim, ó, Judas 1:20: quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Diga comigo, edifiquem-se na fé que vocês têm, orando. Mantenham-se no amor de Deus. Lembra que eu falei aqui que o maior é o amor? Porque só o amor nos habilita, irmãos. Por que eu falei? Por que pastor, o senhor leu de amor? Porque o amor não é o maior? Só o amor nos faz estar conectados em corpo. Só o amor faz você ter uma aliança, porque você passa a admirar essa aliança e caminhar nos princípios dessa aliança. Só o amor vai fazer você olhar para mim e falar assim: o pastor é cheio de defeito, mas cara, o amor dele pela minha vida é maior do que os defeitos dele. Então eu caminho sobre as palavras dele. O pastor Kleber, a pastora Cristiane são cheios de defeitos, mas o amor que eles têm pela minha vida e o desejo que eles têm que eu amadureça e chego na onde que Deus sonhou. Porque diga para quem está do seu lado: o nosso amadurecimento é o desejo de Deus. Deus tem expectativa quando Ele olha para mim e para você e fala assim: eu quero que os filhos ruins, maduros se manifestem. Porque aí, se a gente for aqui, nós vamos fazer uma conferência para falar disso, porque maturidade vai falar em todas as áreas da vida, irmão, como profissional, como pessoa na sociedade, como filho, como marido, como esposa, e etc, etc, porque maturidade em Cristo, Cristo nos habilita. Só essa frase fala tudo. Diga comigo: Cristo nos habilita para todas as áreas da nossa vida. Ele nos amadurece para isso. E o ambiente paterno faz isso. Então olha aqui que Judas fala no versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenha compaixão daqueles que duvidam. Sabe aqueles que duvidam disso que você vive? Tem gente que duvida sobre o poder do corpo de Cristo. Tem gente que duvida sobre o ambiente da paternidade. Não está falando para você bater nele, para você xingar ele, para você ser inimigo dele. Está falando sobre tenha compaixão. Por quê? Porque você vive num ambiente espiritual que aquela pessoa não conseguiu discernir ainda. Então você tenha compaixão. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. E a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, odiando as obras da carne. Então o amor vai nos fazer manter conectados dessa realidade. Sabe, irmãos, e quando eu olho de fato aqui para casa, eu vejo o que Deus tem feito na vida de cada um, o nível de medida que cada um tem andado, né? E aí a gente começa a olhar que Deus não só nos amadurece na nossa vida espiritual, Ele começa a nos amadurecer no nosso relacionamento dentro de casa, Ele começa a nos amadurecer nas nossas finanças, Ele começa a nos amadurecer na nossa vida profissional, Ele começa a nos amadurecer. Começa a observar, né? Quando você chegou aqui, talvez você começa a colocar, né, como que você estava antes de caminhar num ambiente assim. Quantas coisas ajustadas estavam na sua vida, ou quantas coisas que você não conseguia enxergar que era valoroso, coisas que você olhava e falava assim:
Ah, nada a ver. E hoje você começa, não, isso é importante, isso é tremendo, isso vai... Por quê? Porque o ambiente promoveu isso. E é isso que é o poderoso da igreja. É o poderoso da igreja. Quantos de nós nem referência tínhamos? A maioria de nós nem referência tínhamos. Porque no mundo fala, você precisa ter uma referência para você ser referência. Mas a minha referência é Cristo. Amém? A sua também é Cristo. Porque Ele fez nova todas as coisas. O nosso passado não interessa. Eu sou um homem que tive muitas referências. Meu pai, minha mãe são referências. Mas isso não é impedimento para você amadurecer no Senhor. Não é impedimento para você amadurecer. Não se escore nisso. O sistema greco-romano fala para você, você não amadurece porque você não tem referência. Isso é um sistema errado. O sistema de Cristo te faz novo, totalmente novo. Né? Posso dar alguns exemplos aqui? Ou não? Vocês permitem eu dar alguns exemplos? Porque aqui está cheio, né? Eu estou olhando aqui a Rafa. Rafa e Diogo chegaram aqui. O Diogo nem sabia que era igreja. Eu falo para eles, não abandone o ambiente do corpo, né? Cresceram, pais. Há esse tempo atrás falou, pastor, nós vamos comprar nossa casa, comprar o apartamento. Aí você fala, Deus não alinha uma área só não, irmão. Vocês conseguem compreender? Quando a gente está num ambiente, todas as áreas da nossa vida é alinhada. É o ambiente que promove isso. Não sei. Se eles não tivessem chegos aqui, eram muito novinhos, se estariam casados, se estariam... não sei, porque eram muito novinhos, né? Mas o ambiente verdadeiro. Você pode olhar para você, né? Porque se eu for falar de todo mundo aqui, nós vamos ficar até amanhã. Mas você pode olhar para você e ver o quanto que você amadureceu e quantas coisas que o Senhor fez na sua vida. Todos nós temos. Não se exclua disso. Não acha, eu não tenho. Você tem, irmão. Começa a olhar como você era e como que seus filhos te tratam, né? Mas eu não fiquei rico. Irmão, isso aí nós já somos mais do que ricos. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos mais do que ricos. Não é isso que é o que você busca. O Senhor nos amadureceu, cada um de nós, né, Miguel? Mudou até de profissão, né? Veio para conhecer a igreja, mudou até. Mas é isso que o corpo de Cristo faz. Deus vai mudando. São coisas poderosas. E a gente vai se conectando, né? Vai se conectando. E pela graça, irmãos, e o corpo de Cristo faz isso. E o que está acontecendo no coletivo, não fique fora, porque vai pegar você também. Vai pegar você. Amém? Glória a Deus. Esses dias eu falei aqui. Posso usar vocês dois como exemplo? Pedir uma autorização, né? Porque eu vou expor a vida deles publicamente. Mas eu lembro quando o Felipe e a Raíssa chegou aqui há 6 anos atrás. 6 anos atrás. O Felipe e a Raíssa chegaram aqui. Só que assim, é muito poderoso isso. Quando eles entraram na porta assim, o Senhor já falou comigo, é para você cuidar. Eu falei, nossa, que bênção, né? É para cuidar. E de fato, né? O que Deus fez na vida deles, e o que tem feito, o que eles têm testemunhado, na vida do casamento deles, o que eles têm testemunhado, dos filhos, da família, né? Aí eu falo assim, mas eles não são perfeitos. Mas ninguém é perfeito, irmão. É isso que nós precisamos ter, mas nós estamos amadurecendo no Senhor. Nós estamos amadurecendo. O que Deus fez, cresceu em todas as áreas. Felipe era medroso, medroso, tinha medo de assumir risco, e o Senhor foi transformando o seu coração, foi ativando ele. O Felipe, ele não conseguia, né, assim, nem alugar uma casa, porque ele tinha medo de alugar e depois ficar desempregado e não pagar aluguel. Hoje ele tem a casa dele, a Raíssa tem a casa dele. Mas por quê? Porque o ambiente dentro foi gerado no Espírito. Ele não paga aluguel, é a casa dele. Mas isso é gerado no Espírito, é algo que vai sendo gerado.
Não, irmãos, eu não vou ficar falando, porque senão você vai, não falou de mim. Todos nós aqui, ó, se eu pegar, todos nós temos uma graça. O Tiago caminha comigo, acho que é o primeiro que caminha comigo, Tiago. É o que mais apanhou de mim. E apanha até hoje ainda. Mas ele está gostando de apanhar, viu? Ele está gostando de apanhar. Todos os irmãos que caminham aqui, irmãos, o que o corpo de Cristo produz em nós é gigantesco. É gigantesco. Você consegue compreender isso? E por que que nós somos tão atribulados a não viver isso? Então não deixa nada ficar na sua mente, não. Se o pastor Paulo passar perto de você e não te cumprimentar porque ele não te viu, cumprimenta ele, irmão. Não deixa a seta falar para você assim, não, ele não ama você, ele não gosta de você. Porque às vezes na pura coincidência, ele vai não te ver naquele dia, eu vou não te ver e não tem nada a ver com isso. Não deixa essas bobeirinhas infantis nos tirar desse ambiente poderoso. O corpo de Cristo é poderoso, irmãos. Eu queria ficar, tem que marcar um dia para nós contar o testemunho de todo mundo. Aí vocês contam, não precisa eu contar. Mas o pai gosta de falar sobre a vida dos filhos. O irmão Cláudio quando chegou aqui, Deus faz uns negócios que a gente não entende. O filho veio e o pai que ficou, né? Deus faz, né, filho? Deus faz uns negócios. E aí, contar os testemunhos, né, irmão Cláudio, do que Deus fez, do que Deus libertou, do que Deus curou. O irmão Jairo veio trazer a Adriana lá na porta da igreja, lá de carro. Ele não ia entrar na igreja, quando ele viu, ele estava sentado no banco da igreja. E quando a Adriana viu, ele aceitou Jesus e falou para a Adriana, eu sou daqui. E a Adriana veio visitar, teve que ficar porque ele veio. Então são as coisas que Deus faz, mas... E aí, se for falar o que Deus fez na vida também, né? Sabe qual é o problema nosso, irmão? Que a gente começa a olhar só o que falta e esquece o que já foi feito. Então nós precisamos valorizar o que esse corpo já gerou em nós, amém? Em nós, todos nós. Irmãos, eu tenho muitas bênçãos para falar. Então hoje eu sou uma pessoa que eu não deixo nada entrar na minha cabeça para falar assim, não vou fazer parte daquele corpo mais não. Porque eu já tive setas já teve dias de eu querer sair correndo embora, sumir, ninguém me vê. Pastor doido. Já teve dia de, larga esse povo tu para trás, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. Setas. Mas aí você vai amadurecendo, você vai discernindo e sabendo, opa, essa eu não escuto não, essa voz eu não escuto não, não, essa não. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, quando o negócio está ficando apertado, é que vai ficar bom. Davi, ele já era consagrado a rei, não era? Mas ele nunca chegou no trono e nem perto do trono. O profeta também, Deus tem uns negócios com a gente que a gente não entende. O profeta vai na casa do cara, unge o cara rei e larga o cara lá sozinho cuidando da ovelha. O cara foi ungido a rei e ficou cuidando de ovelha. Imagine como que ficava a cabeça desse cara. Vieram me ungir a rei, cadê o trono? Mas um dia, um gigante veio até ele, aí você fala, nossa, o cara foi ungido a rei, agora vai ter que lutar com o gigante, vai morrer pelo gigante. Não vai morrer pelo gigante, foi o gigante que consagrou, consagrou não, o gigante que validou Davi para o trono. Quando Davi venceu o gigante, todo Israel conheceu ele, falou assim, eita, esse cara é diferente. Até o próprio Saul falou, esse cara vai ter que ser do meu exército, não posso ficar com esse cara longe não. E daqui a pouco ele se torna rei. Então há processo. Então quando o caldo está esquentando, irmão, diga para quem está do lado, quando o caldo está esquentando, ele vai ferver um pouquinho mais, mas é porque está próximo. Não desista não, não apaga o fogo não, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Quando os B.O. estão aumentando, irmão, não é porque está ruim não, é porque está muito próximo aquilo que Deus vai entregar para você, e você não pode parar não. Amém? Então, glória a Deus. Celebremos esse ambiente. Fica de pé, irmão. Celebremos esse ambiente. Celebremos.